Bom, condição adversa do motorista. A condição adversa do motorista, condições físicas e mentais, em condições normais, cansaço, sono, estresse, tudo isso atrapalha o motorista. Se a pessoa se aborreceu com alguém, uma notícia ruim, tudo causa dano para a capacidade do motorista dirigir. Existem condições que são muito bem explicáveis. Por exemplo, a pessoa ficou no hospital ou foi para a casa de alguém tomar conta de alguém doente. Passou a noite toda acordada, de manhã tem que dirigir. O ideal é que essa pessoa fosse de carro de aplicativo, ficasse a noite lá, cuidasse da pessoa doente, de manhã saísse de carro de aplicativo e fosse embora fazer o que tem que fazer. Isso voltando para casa, for para um outro trabalho, transporte público, alguma coisa assim. Ah, mas eu passei a noite toda estudando. Ah, mas eu trabalho com confeitaria, tenho um evento no final de semana e passei a noite toda fazendo bolo, brigadeiro e tudo mais. Bom, chega de manhã a pessoa está detonada, está destruída e vai dirigir. A desculpa foi muito boa? Foi, mas ela está cansada, ela está estressada, não está coordenando as coisas direito, ela quer dormir. Há pouco tempo teve um acidente aí em Niterói, na Alameda, com um cara daquela casa de evento ali de show ali, Paris, alguma coisa. O cara bateu lá na Alameda e morreu. Primeira coisa que eu pensei, trabalha na noite, trabalha com evento, de repente teve evento de manhã também, e foi pegando direto, uma hora o cansaço chega, a pessoa... É uma boa desculpa, mas a explicação deu no que deu, né? Eu, como não sei... foi uma suposição minha, o acidente tem acontecido por fadiga. A pessoa uma hora dorme no volante, eu já dormi no volante, já me acidentei porque eu dormi no volante. Hoje eu procuro não fazer mais isso. Existem coisas que eu falo aqui que você pode evitar um monte delas, mas algumas talvez você não consiga evitar e você vai ter que provar do que é feito. Eu tenho um cunhado que mora em Campos, ele está beirando os 70 anos, e uma hora ou outra a notícia vai chegar, e eu vou ter que me deslocar daqui para Campos. Aí eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado, quero chegar em casa para descansar, como é que vai ser? Vou ter que me deslocar 300 quilômetros daqui para Campos, por uma situação que não é boa, por uma condição que não é tranquila. Mas eu vou ter que ir. Eu posso até tentar alguém para dirigir para mim, mas uma hora eu não vou conseguir. Então você não pode fazer disso uma regra. Você não pode simplesmente começar a levar seu corpo no limite, sua mente no limite, e testando o limite da estrada, tentando o limite do seu físico, que às vezes você vai daqui para lá, aí chove, a tensão aumenta, muito caminhão na via, a tensão aumenta. Hoje uma boa parte está duplicada, mas antes era muito pior, não era duplicada. Então, se você vai levando isso tudo ao limite, uma hora a coisa acontece. Você tem que procurar não fazer disso uma regra para você. A regra tem que ser não fazer. E o dia que precisar fazer, saber das consequências. Por exemplo, a notícia chega. Minha mãe, quando morreu, ela morreu às 9 da manhã, sepultei ela às 17. Ela foi para o velório às 2 da tarde e às 17 estava sepultada. Eu já estava 4 anos sofrendo com ela, eu não aguentava mais aquela pressão que eu estava vivendo. Ela descansou e o sepultamento foi
Foi nas minhas condições. Ah, vai ter gente que vai vir de longe. Pô, não veio visitar, não vai vir pro enterro. Teve até gente que encontrou comigo, mas mais de um mês que não visitava minha mãe e queria ir pro velório. Eu não ia sofrer com velório 24 horas para poder agradar alguns, né? Mas digamos, né? A notícia chega e eu tenho que estar lá cedo porque a coisa vai acontecer. Eu vou ter que ir com cuidado, eu vou ter que botar minha família, proteger minha família, mas o cansaço vai vir, o estresse vai vir. Talvez a tensão do momento me mantenha alerta, mas também pode me manter desatento, porque eu vou estar pensando em tudo que eu vou viver lá. É meu cunhado, minha esposa vai estar do meu lado, sofrendo com a perda. Eu estou criando uma situação, uma referência real, que é uma família que eu tenho a 300 quilômetros daqui, e chega um momento que você tem que tomar essa atitude, você vai ter que dirigir. Mas você precisa saber como você está. E aí na página 57 fala que os médicos são unânimes em afirmar que dirigir veículo é um dos mais cansativos e exigentes trabalhos do dia a dia do homem moderno. É cansativo, é estressante. Poucos motoristas se dão conta disso. E aí ele acha que dá. O pessoal de aplicativo, o pessoal de Uber, dirige muitas horas. Hoje o aplicativo limita, acho que em 10 horas. Ele desliga, ele trava. E aí o que o cara faz? Ele se cadastra na Uber no 99. Começa 4 horas depois na Uber. Quando a 99 desliga, ele ainda está rodando na 99, na Uber. Na verdade, o motorista de aplicativo, ele deveria ter um equipamento de GPS instalado no veículo, ou um tacógrafo, que bloqueasse o carro a partir de 10 horas de trabalho. Aí ele teria, por exemplo, de 1 a 2 horas para se locomover para casa. Caso não fizesse isso, o carro ia desligar onde estivesse. Aí o problema é dele. Por quê? Porque eles dormem no volante e matam uma pessoa, dormem no volante e matam um passageiro, dormem no volante e matam uma família, bate no ônibus, joga 70 pessoas no barranco, mata 50 porque dormiu no volante. Então, deveria ter um método para travar e bloquear o carro dele. Hoje, os carros são rastreáveis pela internet. Tem carro com GPS, carro com conexão à internet. Breve vai ser geral. Inclusive os radares, eu acredito, que vão ser via satélite. Não vai ter mais radar pendurado em pardal. Você vai ter que medir sua velocidade pelo radar. Vai ficar mais fácil de burlar. Bom, nós estamos por enquanto só falando das coisas que você tem como explicar, né? Que é o sono, o cansaço. Semana passada aconteceu isso comigo. Sono. Eu não dormi à noite. De manhã eu acordei. Acordei não, né? Levantei. Mal. Vim trabalhar. Eu até achei que eu não fosse vir trabalhar. Não posso dizer que tive problemas, não, mas estava muito cansado. Esse aí já está com sono. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas.
campanha Maio Amarelo, que nós estamos no mês do Maio Amarelo, né? Escolher a vida. Isso acontece com qualquer um. Você tem um compromisso no outro dia. Sabe aquela expressão, morrendo de sono? Aí você não dorme, por algum motivo, você tem uma insônia e de manhã você tem que fazer sua vida, não tem jeito. Comigo acabou acontecendo mais ou menos isso. Sabe aqueles dias que você não consegue dormir de jeito nenhum? Vira pra lá, vira pra cá, nada. Então, o pior dia da minha vida começou assim. Eu não consegui pregar o olho aquela noite. E para piorar, eu tinha que fazer uma viagem para trabalhar de manhã bem cedo. Tinha uns 300 quilômetros de estrada pela frente. Quando foi 5 horas da madrugada, eu pulei da cama. E peguei o carro. E aí, adivinha só? Sabe aquele sono que não veio durante a madrugada toda? Chegou de repente e veio com tudo. E quando aparece um sono assim, você no carro, não vai embora de jeito nenhum. Ou você para por bem, ou para por mal. Eu parei por mal e matei 2 pessoas por causa disso. Bom, o sono é isso aí. O sono, ele chega e você não tem explicação, né? Às vezes você sente sono do nada, às vezes você está cansado, o sono vai te tirar. Agora, físico e mental, ótimo. A gente falou, cansaço, fadiga, uma boa explicação para sentir sono, tudo isso, beleza. Só que às vezes a pessoa faz um aditivozinho para isso. Não está bem, usa droga. Não está bem, usa um remedinho. E aí pode dar errado. E aí causa outro problema. Às vezes, a droga que a gente usa não faz mal só pra gente. Eu aprendi isso. Às vezes, a droga que a gente usa não faz mal só pra gente. Eu aprendi isso do pior jeito possível. Para todo mundo, estrada é passeio, férias, descer pra praia. Mas pra gente que toca caminhão, estrada é escritório. E vida de escritório é puxar. Não tem essa história de cafezinho preto de hora em hora, não. Pra gente ficar acordado, muitas vezes a gente acaba apelando para outro tipo de coisa. Esse dia eu tomei um remedinho
desses que deixa a gente aceso. Mas o problema é que esse remedinho apaga a gente de repente. E quando a gente apaga com 40 toneladas de carga, acontece o que aconteceu comigo. Você perde o volante, espreme um carro contra a mureta de proteção, a única coisa que você escuta são os gritos de pavor que vêm da bola de fogo. A gente sempre ouve falar que droga causa grande estrago. A gente só não pode imaginar que seja tão grande. Esses são os apelidados de rebite, que o cara toma para ficar acordado. Nesse caso aí pode ser droga qualquer, pode ser remédio para emagrecer, e aí você interfere na sua capacidade, porque uma hora o seu organismo ele não suporta e arrebenta. Uma hora a coisa dá errado. Você vai esticando, aí sentiu o sono, toma um remedinho, aí estica mais um pouco, aí estica mais um pouco, estica mais um pouco, uma hora rompe. Então, bebida alcoólica, droga, medicação. Às vezes, o problema da medicação não é nem que você tenha tomado para isso ou para aquela atitude, é para aquela vontade. Você pode ter, às vezes, tomado uma medicação que você não sabia e o médico tem a obrigação de te dizer se você pode ou não dirigir, operar máquina, arma de fogo, trabalhar com explosivo, trabalhar com produto químico, trabalhar em altura. Tudo isso o médico vai ter que te dizer, ó, você trabalha com o quê? A partir de hoje, enquanto você estiver fazendo esse tratamento, você vai ter que mudar de função. Está aqui um atestado, vai na tua empresa e você precisa ficar ou de licença, se for imprescindível, ou naquela função você não vai poder exercer. Bom, aí no livro fala que o processo de liberação do álcool, de eliminação do álcool leva de 6 a 8 horas. Para a prova, você acredita nisso e marca. Na prática, depende da quantidade de bebida que se bebeu, a atividade que foi exercida durante esse período, para saber quanto tempo você vai levar para eliminar essa bebida. Caso contrário, dormir não vai adiantar nada, você vai acordar descansado e bêbado. Tomar café, alerta, mas bêbado. Também não pegar carona com quem bebeu ou usou droga. Café e banho gelado não resolve. O remédio é o tempo. Enquanto não for eliminada a toxina, você está bêbado. Por outro lado, o sono tem efeitos semelhantes, né? Tem consequências semelhantes. Se tiver com sono, você vai ter problema. Um bar fez uma campanha para poder conscientizar os seus clientes. E aí ele bolou esse trabalho aqui. Olha o manobrista. Uma situação.
Manobrista bêbado. O carro não é automático não, né? Bom. E aí, como é automático? E aqui, Todos iam entrar no bar e beber. Iam sair bêbados e eu dirigir. Mas por que o manobrista não pode dirigir? Já que ele está bêbado, né? O outro ia beber. Se eu posso dirigir bêbado, por que o outro não? Então, ó, nunca deixe um motorista alcoolizado dirigir seu carro, mesmo que esse motorista seja você. Porque você está bêbado do mesmo jeito. Então, a preocupação desse bar com seus clientes. Tem um outro vídeo falando sobre a mesma coisa. Só que de forma diferente, no mesmo bar. As pessoas quando falam de bêbado dirigindo, causando acidente, a primeira coisa que pensa é prende, faz e acontece. Eu costumo dizer que o presídio não é uma solução, porque aqui no Brasil a gente não tem uma qualidade de penitenciária, né? E acaba que o cara vai sair de lá mais criminoso, ou traumatizado, revoltado, corrigir não vai corrigir. E aí com esse vídeo eu costumo dizer o seguinte: você olha para as pessoas estão só se divertindo. A intenção dela não era matar ninguém não, só que acaba que passa do limite, bebe, dirige e aí assume esse risco. Mas olha só. Merece a punição sim, mas daí a ficar preso lá só tomando banho de sol e exposto a problema, eu acho que deveria ter a substituição de pena para cuidar de vítimas de acidente, trabalhar no resgate, fazer plantão nas emergências do hospital, para poder ver de perto o problema e voltar para o presídio para dormir e receber por isso, porém pagar trabalhando e o combustível do carro que está indo por conta de quem está indo. Nada de ficar nas costas do Estado. Olha só. O bar fez um karaokê, só que o cara deu uma maceteada no microfone. Botou um bafômetro no microfone. Bafômetro passivo.
acha que dá bem para cantar, provavelmente você não está bem para dirigir. Pode ser. Mas o que eu acho? Eu acho que essas pessoas que estão aí saíram só para se divertir. Não sai, eu vou matar alguém, né? Vou lá, vou pro karaokê, vou cantar, e depois quando eu sair eu mato a meia dúzia. Não é assim. Mas é claro, sabe que não poderia misturar os dois. Misturou. Então, eu estou falando como punição para correção. Se eu sou familiar de uma vítima, talvez eu estivesse falando com outro discurso. Não sou hipócrita. Mas vamos traçar um método, um meio para corrigir. Eu pego e boto esse pessoal para cuidar de pessoas vítimas de acidente de trânsito. Seja na emergência, na ambulância, nos hospitais de tratamento, nas clínicas de reabilitação. Boto uma pessoa cadeirante vítima de acidente de trânsito, essa pessoa cuidar durante 2 anos, do hospital até ela se reintegrar na sociedade. Cuidar dela dentro de casa, adaptando a casa, dando banho, a pessoa reaprendendo a comer porque a mão não apoia, equilíbrio do corpo, andar de cadeira de roda. Talvez, se houver chance de mudança no comportamento desse motorista, talvez seja dessa forma. Mas a partir do ano passado, a substituição de pena ficou proibida quando tivesse efeito de álcool ou droga, mudou tudo. Bom, isso aqui é na prática o que eu falei, já existia. E se você acompanha... Você vai ver a cara do cara acompanhando tudo, você vê como é que muda e a reflexão dele também. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima de trânsito? Esse é um acidente real. Vamos. O que aconteceu? Um veículo de lá que é ultrapassando, houve uma colisão lateral. A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Os acidentes não são meras fatalidades, são realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. Você vê que ele chegou num ponto de consciência, vendo o que aconteceu. Depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Desculpa, então, a gente acaba tomando consciência do que está acontecendo quando a gente vive na pele. Agora, vai ter gente que não vai aprender. Vai ter gente que vai achar aquilo só uma punição, vai cumprir o papel dela e vai continuar bebendo e dirigindo. Existem pessoas que param nas blitz e falam assim, tudo bem, eu tenho dinheiro, eu pago. Eu vou continuar bebendo e dirigindo. As pessoas só pensam na multa, não pensam nas consequências do ato. Até que seja vítima de alguém, né? Alguém bêbado. Porque quando a gente é vítima, a gente quer matar. Quando a gente produz a vítima, não, foi sem querer, não era isso que eu estava querendo da minha vida, eu não estava pensando em fazer isso, foi uma fatalidade. Bom, então, interferir com álcool e drogas é um problema. Bom, foi multado, página 58 aí agora. Foi multado, foi fiscalizado, foi encontrado sob efeito de álcool ou drogas, você vai ter de 0,04, que equivale a 0,04 equivale a 0. Ou seja, 0,04 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão. Soprou o bafômetro, deu até 0,04, zero. Por quê? Margem de erro do equipamento. E aí você vai de 0,05 a 0,33, você pode ser multado. Soprou, deu 0,05, multa. R$ 2.934,70. Recolhimento da CNH.
suspensão do direito de dirigir e o veículo fica retido até chegar uma pessoa habilitada para tirar o seu carro. Até chegar não, né? Você vai ter um prazo para isso, caso tenha tempo hábil na operação. Bom, se passar de 0,34, 0,33 e for para 0,34, você já entra no criminal. Vai ser todo anterior mais o criminal. Você tem pena de detenção se for condenado de 6 meses a 3 anos. Se for bafômetro, é miligrama de álcool por ar expelido do pulmão, ar alveolar. Se for exame de sangue, 6 decigramas por litro de ar expelido, por litro de sangue analisado. E você pode também ser autuado por outros meios de prova. Se você tiver com a capacidade psicomotora alterada, você vai ser filmado, vai ter testemunha e você vai ter a prova que a equipe precisava para te conduzir à delegacia e depois IML. O perito, dando IML atestando que você está com a capacidade psicomotora alterada, você vai cumprir a sua punição, multa e criminal. Não se pode usar nem álcool, nem outro tipo de droga, nem substância psicoativa que cause dependência. Você não é obrigado a fazer o teste, mas no momento que você recusa, existe a presunção da lei que você bebeu. Ninguém recusa a ponto de pagar 3 mil, suspensão de carteira, só porque é direito. Caso você seja flagrado sob efeito de álcool ou qualquer outra substância, caso você se enquadre novamente nos mesmos artigos no período de 12 meses, a sua multa, que era vezes 10, passa para vezes 20, ou seja, de 2.934 passa para 5.869. Bom, em breve nós vamos ter isso aqui no mercado aí, analisando a gente. Depois da lei seca Esse projeto aí estava antes da pandemia, com previsão para sair na pandemia, só que eu acho que a pandemia e a mudança de governo deu uma alterada nesse processo, mas já tem 4 equipamentos testados e provavelmente eles vão vir esse ano para a pista para fazer teste nas rodovias, nas vias públicas, para testar se o cara é usuário de droga. e seu rigor na tentativa de impedir a mistura perigosa entre álcool e direção. Depois do exame toxicológico de larga janela, que detecta o consumo de drogas no organismo até 90 dias antes. Depois destas medidas que buscam reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, agora é a vez do drogômetro. Alguns equipamentos estão em teste e a gente acompanhou uma operação educativa da Polícia Rodoviária Federal e um laboratório de análises toxicológicas. Nós temos o objetivo nessa campanha de educar o cidadão,
demonstrar para ele que o exame é válido, funciona e tem o objetivo de reduzir os índices de acidente na rodovia. 100 condutores, entre caminhoneiros, motoboys e motociclistas, foram parados e convidados a fazer o teste de forma voluntária e anônima. Bastava mastigar um chumaço de poliéster por 1 minuto, inserir no tubo com líquido reagente e colocá-lo no equipamento, que detecta ou não o consumo de alguma droga. É bom, quem sabe assim a gente ajuda a evitar acidente, né? E é bom, é segurança da gente mesmo. O que você acha desse tipo de operação? Eu acho que tem que prosseguir cada vez mais, né? E quando parar a pessoa tem que ir e fazer. Não a pessoa chega a falar, eu estou com pressa, né? Na hora que for fazer o exame de droga, tem que fazer o exame de droga. Não tem pressa, você pode recusar, mas não é pressa, eu quero fazer. Mas aí automaticamente você vai ser punido. Pode pegar e fazer também, para ver como é que tá. Para acabar com isso no trânsito, né? Porque tá demais. A droga está em todo lugar. A droga ela está com o pequeno, com a categoria baixa, com o profissional. O kit utilizado era capaz de detectar 5 grupos de drogas: maconha, cocaína, anfetamina, metanfetamina e opioides, em cerca de 3 minutos. Melhor do que o exame toxicológico que utiliza pelos e unhas? É sim, na opinião deste motorista. Aí, muito mais eficiente. Porque o motorista ele nunca sabe a hora que vai ser parado, né? Os resultados desta ação educativa na rodovia Fernão Dias, em Atibaia, não foram divulgados, mas houve sim detecção de uso de drogas. Operações semelhantes serão realizadas em outras localidades, incluindo também motoristas de carros. A proposta que está tramitando em Brasília é que a Polícia Rodoviária Federal tenha nas bases equipamentos para fazer o exame toxicológico na estrada. Esse modelo aqui, por exemplo, tem funcionamento simples, com a saliva. Em alguns minutos, apenas 3 minutos, já sai o resultado. Aqui ainda não foi utilizado. Esse daqui foi utilizado e deu negativo. Esse daqui foi utilizado e deu positivo para um tipo de droga. Uma das barrinhas não subiu. O equipamento detecta a presença de drogas de 15 minutos até 48 horas após o consumo da droga. Outros equipamentos também serão testados e, quando homologados e as fiscalizações forem realizadas para valer, motoristas que apresentarem resultado positivo vão sentir as consequências. O cidadão será encaminhado à delegacia de polícia, será preso em flagrante delito, tá? E responderá judicialmente o uso de substância indevida. Multa e a pena? Exatamente. A multa de qual valor? R$3.000, em torno de R$3.000 e mais uma pena de reclusão. De quanto tempo? Em torno de 3 anos. Do ponto de vista clínico, drogas ilícitas ou mesmo certos medicamentos exercem algum efeito neurológico no condutor, interferindo na sua capacidade de dirigir. Droga mexe com desempenho e com comportamento. E a maioria mexe com as duas coisas. Então essa pessoa se sente super-homem, enquanto na verdade ela é um sub-homem para dirigir. A pessoa, quando está dirigindo efeitos de droga, o risco dela vir se envolver em acidentes é muito maior. Porque ela pode ter ou uma atitude de dormir, apagar, uma atitude de ser extremamente agressiva e excesso de velocidade. Aquelas drogas que excitam e aquelas drogas que servem. Não existe segurança pelo uso de droga. Ou você tem que estar sóbrio, porque a droga te tira do mundo real. Então, em poucas palavras, se você não estiver no mundo real, a chance de você vir a ter um acidente é enorme. Por isso que equipamentos como os drogômetros, que estão em teste, terão um papel fundamental na prevenção de acidentes. A gente vai acompanhar e trazer mais informações sobre este tema. Bom, tá aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Antes da pandemia também tinha um projeto de colocar o teste toxicológico para a categoria A e B. Início na primeira habilitação. Pré-requisito para você ter habilitação. E depois ir renovando provavelmente renovando igual categoria C, D e E.
Não andou por conta da pandemia, mas uma hora nós vamos ter aí também na primeira habilitação toxicológico, que eu acho que vai pegar muito mais condutores do que o do caminhão e do ônibus. Por mais que já seja uma cultura entre eles tomar algumas coisas para ficar acordado, mas eu acho que aqui embaixo com 18 anos vai se pegar muita gente, porque existe o mito aí da droga recreativa. Isso na verdade é uma conversinha para poder a pessoa usar e mascarar o que ela está fazendo. Bom, você sob efeito de drogas, você está fora de si, você pensa que está bem, mas está ruim, e isso aí é que vai te causar problemas. Eu, por exemplo, já trabalhei tomando remédio para emagrecer e não sabia que não podia. Realmente você fica com o olho aberto, ligado, e como eu tomava regularmente, era mais perigoso. Eu tinha uma receita dada por um médico que trabalhava comigo, mas eu não podia dirigir. E uma vez eu fiz uma experiência com cápsula de cafeína que o pessoal usa para pré-treino. Encontrou na madrugada para tomar um café, trabalhando de aplicativo, e tinha sempre um grupo, né? Aí de vez em quando se encontrava com café. Bom, a gente batendo papo, o cara sacou lá o pote de cápsula de cafeína, eu tomei uma. O olho, na mesma hora, não fechou mais. Só que tem um período do efeito para fazer, né? Consegui vir para casa, dormir e tudo mais. Tomei aquilo como experiência, não foi, vou continuar tomando. Eu acho que até uma, tudo bem, mas você está com sono, não fez o dinheiro da noite, quer ficar mais? Se o pote está com você, você toma outro. E aí uma hora o organismo apaga. Eu vou te falar, foi uma experiência sensacional. Não dormi, não senti sono. Ao contrário do energético, que não me faz efeito. Então, eu posso te dizer que não é uma droga ilícita, mas causa o mesmo efeito. Porque se eu gosto e tomo outra, eu fico até mais tempo trabalhando. Daqui a pouco o organismo apaga. Eu ia causar o mesmo problema. Só pra gente matar isso aí agora, daqui a pouco a gente vai passar aí para o automatismo, mas é depois. A próxima agora vai ser legislação. Vamos lá, encerrando.